Após uma trégua nas chuvas, municípios da região começam a contabilizar os prejuízos provocados pelos temporais. 3 cidades permanecem em estado de emergência. Acredite, o que você está vendo não é um rio. Apesar do bote de resgate que se aproxima, essa, na verdade, é a situação em que ficou a rua Virgílio Turcato, no Jardim Primavera, em Matão. As imagens foram gravadas na última terça-feira pelo morador Hugo Moura e revelam parte do drama de quem viu de perto a água invadir a maioria das residências. É o caso desses 2 irmãos que estavam em casa dormindo enquanto a água se aproximava. Eu vi a água chegando ali, né? Daí eu pensei que não era nada, porque sempre chega, né? Sempre chega água ali. Daí eu falei, acho que não vai mudar não. Depois eu voltei lá, depois de uns 5 minutos estava aqui no portão. O pai dos meninos estava trabalhando e ao chegar em casa não encontrou praticamente nada. Nem mesmo conseguia reconhecer a própria casa onde morou nos últimos 5 anos. Estamos aqui vendo que acha uma pasta aí, né? Com os documentos aí que faz desde ontem que eu estou procurando aí. Tá meio difícil de achar, mas vamos tentar demar um pouco aí para ver que não conseguia, já desisto também, né? Perto dali, seu Elias viu a água passar da altura da porta. Naquele momento, o catador de material reciclável também descobriu o que era perder em poucos minutos tudo o que tinha dentro de casa. Perdi de tudo quando não sobrou nada. Porque não tem roupa, não tem comida, não tem nada. O volume da água levou cerca de 6 horas para começar a diminuir. E ao todo, 17 famílias da mesma rua perderam praticamente tudo, entre móveis, roupas e eletrodomésticos. Segundo a Defesa Civil, em apenas 5 dias, Matão registrou 500 milímetros de chuva. Nós tivemos uma situação de chuva no município em 2014, a qual nós também pleiteamos algumas coisas, mais pontualmente uma ponte que nós perdemos, que interliga alguns bairros da cidade. E até o momento nós não conseguimos recurso. As chuvas também afetaram as áreas rurais. Até por volta do meio-dia da última quinta-feira, seria impossível que eu estivesse nesse local. Simplesmente porque bem aqui havia uma represa. Mas com o volume da água aumentando a cada dia, as barragens não suportaram a pressão e se romperam. O que restou é o que você está vendo, um grande buraco vazio. Pelo menos 5 pontes foram destruídas, o que tem prejudicado a locomoção de quem mora no assentamento do Horto Florestal. Este empresário reclama da falta de assistência do Estado e diz que muito provavelmente os problemas serão resolvidos entre a própria comunidade. Nós não temos tanto apoio do Estado. Umas prefeituras em conjunto aqui fazem um pequeno trabalho. Esse trabalho de recuperação vai acabar sendo feito pelos próprios moradores. Em Araraquara, a prefeitura começou a fazer um mapeamento para levantar os pontos mais afetados pela chuva. A maior parte dos recursos, cerca de R$500 mil, deverá ser utilizada na reconstrução deste trecho da vicinal Nelson Barbieri, que dá acesso ao município de Gavião Peixoto, assim como a fábrica da Embraer. Numa faixa de 80 metros, o talude foi totalmente destruído. Já existem algumas sinalizações que tanto o governo estadual quanto o federal não tem recurso. Então, provavelmente, a gente faça essa obra com recursos municipais. As chuvas também podem ter comprometido parte da estrutura do Teatro Municipal. Na manhã do último sábado, uma placa de vidro quebrou e do lado de dentro era possível ver uma rachadura no piso. Jonathan Mazzini, de Araraquara, para o Jornal da Clube. A Defesa Civil de Araraquara informou que 40 imóveis estão com a estrutura comprometida e 3 famílias desalojadas. Em relação ao Teatro Municipal, uma vistoria deve ser realizada hoje à tarde. Já a Prefeitura de Matão continua arrecadando doações para as famílias que tiveram perdas materiais. Os donativos, como alimentos, roupas e móveis, podem ser entregues no ginásio da Avenida 28 de Agosto, no centro. O ITESP, responsável pela manutenção das estradas do assentamento Horto Florestal, disse que irá se reunir com a Prefeitura para discutir a situação. Direto de Araraquara, Jonathan Mazzini traz mais informações. Jonathan. Pussi, para falar mais sobre este assunto, nós convidamos o advogado Tiago Romano. Tiago, vamos começar pela situação dos moradores de Matão que perderam praticamente tudo o que tinham. A maioria deles disse que essa não foi a primeira vez que essa rua foi alagada. Sabendo disso, a prefeitura pode ser responsabilizada por não ter feito nada para resolver a situação do local? Boa tarde. Boa tarde, Jonas. Boa tarde, nossos queridos telespectadores. O que ocorre? As chuvas, elas deixaram de ser um evento imprevisível, ou seja, anualmente
os municípios a quem compete legislar e planejar essa questão no tocante a medidas de urgência, de prevenção a esses danos causados pela chuva, já podem tomar anualmente essas prevenções. Então, o que ocorre? Tem que ser planejado, tem que se adotar políticas públicas para coibir e para prevenir essas chuvas. Então, o que ocorre? É sempre responsabilidade dos municípios arcar com os prejuízos que os munícipes tiverem em decorrência dessas chuvas. Quais são os direitos que essas famílias têm por terem perdido seus bens materiais? Certo. O correto é fazer um levantamento, ver o quanto é o custo patrimonial dos móveis, né, o que foi perdido e, paralelamente a isso, também estar acionando o município administrativamente para também já de imediato conseguir uma colocação para fins de uma hospedagem, para fins de alimentação, também estar num primeiro momento cuidando dessa parte que diz respeito à dignidade humana, para depois pedir a reparação patrimonial. 3 municípios da nossa região decretaram estado de emergência, sendo Matão, Ribeirão Bonito e Boa Esperança do Sul. O que significa estar em estado de emergência, Thiago? Sim, a decretação do estado de emergência é justamente pelo fato, né, de um evento, ou seja, um evento que ocorreu, que causou um grande prejuízo. Então, o município, pode ser o estado, pode ficar em estado de emergência justamente para se adotar medidas. Dentre essas medidas, o governo ele pode estipular, através de decreto ou através de portaria, medidas para coibir ou ajudar essas pessoas, justamente por estar nesse estado, ter decretado esse estado de urgência. Os próprios municípios alegam ter muita dificuldade para conseguir recursos com o Estado e com a União. Há um caminho mais fácil para que esses recursos necessários cheguem aos municípios atingidos pelas chuvas? Certo, o correto, já com o planejamento, você já tenta coibir isso. Por quê? Se faz um planejamento anual já prevendo gastos naquele setor, você já consegue prevenir e fazer já as obras naquele setor que você sabe que vai ocorrer os danos. Nesse momento, uma vez constatado já o dano, eu creio que realmente vai ser um pouco difícil, porque são várias as cidades que estão nessa situação, sem uma previsão orçamentária para tanto, e que vão depender de verba estadual e federal para fazer essa reparação. Thiago, obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto com outras informações ao vivo, direto de Araraquara. Pucci. Obrigado, Jonathan.